18h31, seguindo Breno Beretta. Bom, Batista, eu tinha prometido, né, que a gente falaria com o Marcelo Dias, e ele já está na linha para falar com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Ele que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Recentemente nós conversamos com o Marcelo Dias sobre eleições e agora a gente já tem tudo concreto para falar das eleições importantíssimas no Brinco de Ouro que vão acontecer no próximo domingo. Ô Marcelo, eu gostaria que você falasse a respeito dessas definições e homologações também de chapas, tanto para o CA quanto para Conselho Deliberativo e Fiscal, até porque na semana passada a gente já comentava, né, pedido de impugnação por parte da situação quanto à candidatura do Felipe Rosselli, mas foi tudo homologado, né? Chapa da situação homologada, Avante Meu Bugre, com o Rômulo, chapa da oposição homologada, a chapa Meu Bugre Forte com o Felipe Rosselli e as outras 4 chapas, Conselho Deliberativo e também Conselho Fiscal. Chapa Avante Meu Bugre, chapa Meu Bugre Forte, chapa Pró Guarani e chapa Renova Guarani. Ou seja, pelo que eu sei, você pode até comentar, o objetivo da comissão eleitoral era ter eleições e também com o maior número de chapas e candidatos possíveis, e isso vai acontecer, né? Um abraço, boa noite, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Breno, boa noite, Batista, CH, amigos da Rádio Bandeirantes. É isso, Breno, nós recebemos, enquanto comissão eleitoral, as impugnações apresentadas pelas chapas, né? Impugnações que diziam respeito a irregularidades formais, irregularidades materiais, equívocos em relação ao que se deveria cumprir, que é exigido pelo Estatuto. E o grupo da comissão eleitoral fez uma análise bastante cuidadosa, criteriosa, que nos tomou, assim, 3 dias inteiros de muito debate, muita discussão. E ao final chegamos à decisão de homologar as chapas, em que pese nem todos os candidatos tenham sido homologados, né? Muitos deles tiveram a sua inaptidão declarada, seja porque não cumpriam algum dos requisitos, enfim, mas esse não foi o caso do Felipe Rosselli e do Leandro, que são 2 candidatos ao Conselho de Administração da chapa Meu Bugre Forte, né? Talvez é a principal impugnação que nos foi submetida, porque se porventura eles fossem rejeitados, nós não teríamos um processo eleitoral para o Conselho de Administração. Nós entendemos por bem que, muito embora existisse um debate em torno de algumas questões, os documentos apresentados nos levaram à conclusão de que esses 2 candidatos fazem jus a participação no processo eleitoral. Então a chapa foi homologada para fins do Conselho de Administração e nós teremos uma eleição entre as duas, com a ressalva de que nesse momento transcorre o prazo recursal para que quem se sentir infringido em algum direito apresente o seu recurso. Com relação às chapas do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, um pouquinho diferente, porque houve muitos candidatos que foram, de fato, afastados do processo, seja porque não possuíam 2 anos de associação, seja porque não se encontravam kits com os cofres da entidade, ou porque não apresentaram certidões, ou ainda porque haviam renunciado a um mandato nos últimos 3 anos, então essas pessoas foram declaradas inaptas, mas como as chapas tinham um volume grande de pessoas, elas acabaram cumprindo, a nosso ver, os requisitos, né? E em prestígio ao processo democrático, a gente acabou homologando. Bom, para quem está sintonizando agora a Rádio Bandeirantes, estamos conversando com o Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, falando sobre eleições, falando sobre as chapas que terão nas eleições, já estão homologadas no próximo domingo, 2 chapas para concorrer ao Conselho de Administração e mais 4 chapas para concorrer a Conselho Deliberativo e também Conselho Fiscal. Ô Marcelo, eu gostaria que você
você explicasse até para quem é torcedor do Guarani, até mesmo para quem é sócio e não sabe, como que vai funcionar a eleição do próximo domingo, de que horas até que horas, quem for votar, vai votar no papel e vai ter opções, por exemplo, conselho de administração, para escolher qual é a chapa do Conselho de Administração e, no caso do Conselho Deliberativo, também. E daí as chapas já indicaram quem será, por exemplo, o presidente do Conselho ou quem será o presidente do CA. Isso tudo já está indicado, até para informar o sócio e também o torcedor do Guarani. Breno, as eleições vão ocorrer no domingo pela manhã, né? A gente costuma começar sempre por volta das 8 horas, né, da manhã. E nesse momento a comissão eleitoral apresenta à Assembleia os recursos, os eventuais recursos ofertados pelas chapas que se sentiram, porventura, prejudicadas em seu direito, né? Então, no atual momento, transcorre o prazo de recurso contra essa decisão de homologação. Qualquer associado ou qualquer chapa podem interpor um recurso para a Assembleia contra a decisão da comissão eleitoral. Se houver algum recurso, a comissão eleitoral inaugura os trabalhos, né? Eu, como presidente do Conselho Deliberativo e da comissão eleitoral, eu inauguro os trabalhos. É feita a eleição do presidente da Assembleia, a pessoa que vai presidir a Assembleia Eleitoral durante o dia, a Assembleia de Eleição durante o dia todo, e essa pessoa recebe esses recursos que forem, porventura, apresentados e apresenta à Assembleia. E a Assembleia vota esses recursos. Então, ela vai manter a decisão da comissão eleitoral ou ela pode até reverter a decisão da comissão eleitoral em todos os pontos ou em um ponto específico, enfim. Então, neste instante, né, a partir de hoje até sábado, qualquer pessoa pode recorrer da nossa decisão como comissão eleitoral e a decisão final é da Assembleia do clube, da Assembleia de Sócios, que é soberana. Se ela mantiver a nossa decisão, que é o que a gente sempre espera que ocorra, né? Então aí começa a eleição efetivamente. As urnas são abertas na presença dos representantes das chapas, dos candidatos, e se começa a votação. Você tem uma urna para votar para o Conselho de Administração, uma urna para votar para o Conselho Deliberativo, uma urna para votar para o Conselho Fiscal e uma urna que é separada para que os integrantes do programa Sócio Campeão votem nos conselheiros que são emergentes desse programa. Porque nós temos 5 conselheiros que vêm do programa do Sócio Campeão, né? Que são votados de maneira nominal. Então, você tem 4 votos aí, 4 processos eleitorais dentro do mesmo, e isso dura aí 12 horas, normalmente a gente vai até às 8 aproximadamente, quando a gente encerra. As urnas está tudo no edital, Breno, eu não me lembro certinho os horários, depois eu posso até confirmar e te passar, mas está tudo no edital e depois disso a gente abre as urnas na presença de todos os membros das chapas e faz a apuração e declara o resultado. Batista, ao vivo conosco, o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, o Marcelo Dias, para falar a respeito de eleições. Doutor Marcelo Dias, advogado, que prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Batista. Sempre um prazer falar com você e com os amigos. Só para esclarecer, né, se vai ser feita uma triagem, porque você falou que tem 4 tipos de votos, inclusive o do sócio-torcedor. Então, vai ser feito antes uma triagem, que pode virar uma confusão ali na hora de votar, né, doutor? O Batista, é sempre muito organizado o processo eleitoral. As pessoas só conseguem acessar os pontos específicos da votação. As chapas estão sempre muito atentas, né, Batista? A gente não permite, por exemplo, que se fotografe o voto. Então, o processo eleitoral no Guarani é extremamente rigoroso. Nós nunca tivemos nenhum problema, porque o pessoal fica em cima, a gente compartimentaliza ali a quadra, o ginásio,
para que as pessoas só acessem o ponto que elas vão votar. Então, o sócio campeão só acessa a urna que ele vai fazer a votação, os demais só fazem acesso a cada uma das urnas uma única oportunidade. Então, é tudo muito bem controlado para que a gente tenha eleições limpas, probas aí, que elejam mesmo aqueles que forem de vontade da maioria. Na última entrevista, você tinha uma expectativa de 700 votantes. Isso aumentou, diminuiu para hoje, dia 8 de dezembro. Estamos, portanto, a menos de uma semana das eleições. Nós temos, acho que 700 aptos, Batista. Eu não sei se são 700 votantes. Eu acredito que, em termos de votantes, talvez vá ficar entre 400 e 500. Tá? A gente tem 700 aptos a votar, mas a votação deve ser da ordem de 400 a 500 votos, imagino eu. Depende de uma série de fatores, né, Batista? Se mantida a decisão da comissão eleitoral, você tem 4 chapas concorrendo e essa votação possivelmente se eleve. Se acontece, por exemplo, de um recurso ser acolhido e uma chapa ser desqualificada, existe a possibilidade dessa votação reduzir em dimensão, né? Nós esperamos que o processo eleitoral seja bastante democrático e, com isso, nós tenhamos uma votação expressiva para o nosso patamar. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao doutor Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Não é nem pergunta, um abraço para o doutor Marcelo Dias. Quero, nesse momento, parabenizar o Guarani, na pessoa do seu presidente do Conselho Deliberativo e também membro da Comissão Eleitoral, pela demonstração de leveza e de respeito à democracia no Guarani. A gente tinha uma informação de bastidor, uma informação extraoficial, por isso que em nenhum momento vinculamos aqui, ou veiculamos, em nenhum momento, porque a gente estava aguardando exatamente os resultados ontem, da homologação das chapas. Mas a informação que a gente tinha é de que a chapa de oposição tinha irregularidades e que seria impugnada. Então isso não aconteceu. Então o eleitor, o associado bugrino, vai ter a possibilidade de analisar aí as duas plataformas. Estou falando com relação à diretoria executiva ou ao CA. E 4 opções para analisar os candidatos à chapa do Conselho, à presidência do Conselho Deliberativo do Guarani. Então eu acho isso muito positivo e quando você tem um maior número de opções, você minimiza a possibilidade de erros. Então, Marcelo, parabéns para o Guarani por ter dado essa oportunidade ao seu associado de ter um maior número de opções, por não ter praticado nenhum tipo de tapetão e por ter um estatuto que permite isso, que mais de uma chapa consiga as adesões necessárias em cumprimento ao estatuto para poder dar essa opção de escolha para o seu associado. Era isso que eu queria dizer, parabéns e que corra tudo bem e que, claro, vença A, vença B e no conselho A, B, C ou D, que quem estiver no comando dos destinos do Guarani para os próximos anos, que seja muito feliz e que consiga trazer de volta o Guarani para a Série B e, quem sabe, o mais brevemente possível para a Série A do Campeonato Brasileiro, campeonato que, diga-se de passagem, o Guarani disputou pela última vez já há 15 anos, em 2010, indo agora para 16 anos, e um clube com o tamanho do Guarani não pode ficar tanto tempo fora da elite do futebol brasileiro. Um grande abraço aí para você. Ô Tigrão, um grande abraço, fico lisonjeado com as tuas palavras, agradeço não só em meu nome, como em nome da Comissão Eleitoral e do Guarani. E se eu posso dizer algo a esse respeito, Tigrão, desde que eu assumi a presidência do Conselho Deliberativo, eu fixei como meta 2 plataformas. A primeira, preparar o Guarani para uma eventual SAF ou para propostas de uma eventual SAF que permitissem o clube mudar de patamar, principalmente financeiro, resolver os seus problemas, entrar na modernidade.
E a segunda, promover alteração estatutária, porque eu via muitos problemas no estatuto antigo e problemas que impediam esse processo democrático valioso a que você se referiu. E eu enfrentei muitas dificuldades, mesmo tendo duas metas que à primeira vista parecem valiosas e de interesse de todos, mas eu enfrentei muitas dificuldades, não foi um processo fácil, como nunca é, né? O processo democrático não é fácil, mas eu me sinto feliz porque eu estou terminando o meu mandato agora, dia 31 de dezembro, e eu consegui atingir o meu desiderato aí nessas duas missões. Consegui promover a reforma do estatuto com o apoio de todas as pessoas, associados, conselheiros, e conseguimos preparar estruturalmente o Guarani para uma eventual SAF, para uma eventual proposta, para um eventual investidor que se dispõe a vir. Então eu espero também que as eleições sejam limpas, sejam positivas. As conversas que eu venho tendo com os candidatos, todos dizem que as eleições estão mais tranquilas do que se esperava, né? O processo está mais tranquilo do que se esperava. E eu espero que assim seja e que o Guarani consiga aí, com muitas mãos, voltar para esse universo que o Tigrão destacou, o universo do panteão dos grandes clubes do Brasil, que a gente já está há muito tempo longe dele. Estamos entrevistando o doutor Marcelo Dias, que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. E aí, CH, qual é o seu desiderato com relação ao doutor Marcelo Dias? Marcelo, boa noite. Eu acho que já foi aferido com bastante propriedade tudo que se diz respeito à eleição. E já que você vai se despedir, pelo menos como presidente, jamais do Guarani, mas como presidente do Conselho, eu queria não uma opinião, mas uma sensibilidade pela sua experiência. O Guarani está próximo de virar uma SAF? Boa noite. Boa noite, CH. Um prazer falar com você. Eu acho que o Guarani está muito próximo de receber propostas que permitirão que ele tenha um bom investidor. O Guarani está próximo, sim, de criar uma SAF, e ele pode criar uma SAF até tendo 100% de suas cotas. Isso a gente já está completamente preparado, né? Nós já podemos fazer isso amanhã, se o quisermos, mas estamos muito próximos também de receber propostas interessantes, que serão avaliadas com muito cuidado, e eu acredito bastante que no ano que vem, talvez até no início do ano que vem, nós tenhamos novidades nesse sentido, e a torcida do Guarani terá que nos ajudar a decidir se isso é positivo, porque o Guarani é da sua torcida também, né? Ele é dos associados, mas ele é da sua torcida, mas eu acredito que nós teremos sim, SH, em muito breve, notícias muito interessantes a esse respeito. E olha, sobre o número aqui no site oficial do Guarani, o número é de 747 sócios aptos ao voto. Mas esse número, doutor Marcelo, pode aumentar, né? Porque os sócios comprovaram aí pagamento após a data do dia 29 do mês passado, e esses números não aparecem ainda. Então, 747 pode ter um número maior do que esse, né? Sim, Batista. Até o momento em que o associado vai à Assembleia, né, que ele vai entrar na Assembleia, se ele conseguir comprovar que ele se encontra quites com os cofres sociais, ele pode votar, né? É que nós temos por experiência uma participação aí de 60% a 70% no máximo desse público. Na última eleição do Conselho de Administração, houve uma participação bastante expressiva. Não sei se isso vai se repetir, mas a ideia que a gente tem aí, expectativa por conta da experiência, são cerca de 400 a 450 votantes aí. Qual é a data limite? Para comprovar o pagamento, você diz, Batista? É para comprovar o pagamento e ficar apto para votar. Se for só pagamento, Batista, até o instante em que a pessoa vai para a Assembleia.
Na portaria da Assembleia você tem uma pessoa controlando, que sabe quais são os devedores, e se o indivíduo lá chegar com os comprovantes fidedignos e demonstrar que ele está em dia com os cofres sociais, ele pode entrar e votar. Mas o pagamento é feito na secretaria do clube? Não, dá para fazer pela internet também. Ah, tá. Pelo banco online, né? Por isso que a Sim. gente adota esse tipo de providência. É óbvio que a gente pode, inclusive, depois fazer uma constatação, e se o sócio cometer algum tipo de impropriedade, ele está sujeito às regras da lei. Mas se presume que todo mundo é de boa fé, e se o indivíduo vai e apresenta o comprovante, ele é autorizado a votar. A gente arquiva esse comprovante, ele é autorizado a votar. Conversamos com o Dr. Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Muito obrigado. E a nossa torcida para que seja um pleito calmo, né? Tranquilo, para que a eleição do Guarani tenha, acima de tudo, a calmaria aí durante todo o dia, para que os grupos, claro, cada um vai tentar ali fazer a boca de urna, mas que seja com tranquilidade, que seja na paz, né? Um abraço, muito obrigado, viu, doutor? Obrigado você, Batista, sempre leve, brincalhão nas suas entrevistas. Eu fico muito feliz em falar com vocês e agradeço a oportunidade que sempre nos dão de comunicar com a torcida bugrina, explicar os processos, como é que as coisas caminham. Isso é muito importante para nós. Obrigado, um grande abraço para vocês. 18h52, intervalo, voltamos já já.